Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Agora sempre acontecendo nas segundas-feiras, 7h45. Bom dia! Tem alguém aqui que é Gá que chama. Bom dia, Laura. Bom dia, Cristiane, Laís. Bom dia, Elaine, Vanessa, Patrícia. Bom dia, pessoal que vai entrar daqui a pouco, que vai assistir essa live depois, seja aqui pelo Instagram, seja pelo YouTube. É muito bom poder compartilhar aqui um pouquinho do dia com vocês, um pouquinho do meu conhecimento com vocês nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Andressa também tá entrando aí. Pessoal, hoje o assunto vai ser curto, mas muito, muito, muito importante. Por que importante? Porque vai trazer uma reflexão pra gente, tá? Vai tirar a gente um pouquinho daquele pedestal, sabe? Intocável, que às vezes a gente mesmo se coloca e vai trazer um pouco mais de empatia, de um olhar mais flexível, mais acolhedor para nossa maternidade. Pelo menos é o meu convite para vocês hoje, tá? Não esqueçam de clicar no coraçãozinho aqui enquanto estiverem assistindo essa live, isso me ajuda no engajamento, de compartilhar, clica no avião e manda para 2, 3, 5, 10 pessoas que vocês conheçam. É sempre importante disseminar e vocês interagir comigo. Um detalhe muito importante, eu ando recebendo mensagens de pessoas dizendo que não tá recebendo meus conteúdos, que não aparece mais na timeline. Se vocês não interagirem aqui em lives, stories e feed, o que é o interagir? Clicar, curtir, comentar, encaminhar, repostar de alguma forma, o Instagram entende que essa página, esse conteúdo não é relevante para você. Então ele para de te mandar notificações, informações, eu paro de aparecer na sua timeline, por isso que você não recebe meus conteúdos. Então, interagir com quem você gosta, não só com o meu conteúdo, mas com o conteúdo de outras pessoas que você gosta, que você consuma, é muito importante para que a gente continue aparecendo aí no seu feed, na sua timeline, tá bom? Recado dado, vamos direto ao assunto. Eu não dou conta. Como assim, Gabi, eu não dou conta? Quantas vezes você pensou isso na sua maternidade? Eu não dou conta. Quantas vezes você responsabilizou a criança por coisas que você não dá conta? Como assim, Gabi? Entenda uma coisa. É muito fácil a gente identificar esse eu não dou conta quando a criança é bebezinha e acorda várias vezes na madrugada. Porque a privação de sono é uma das coisas que mais dificulta a nossa maternidade com leveza, certo? Tem mulheres que conseguem dormir pouco ou não dormir, né? Ou dormir super mal. Tem mulheres que quando dorme mal, quando tem privação de sono, isso compromete todo o restante do dia dela, a maternidade, a paciência, o bom humor, até mesmo o fato da gente pensar, né, raciocinar. E aí diz, eu não dou conta de acordar de madrugada, eu não dou conta de não dormir, né? Eu não dou conta de aguentar choro, eu não dou conta de ficar o tempo todo com o bebê pendurado no seio, eu não dou conta de dormir na mesma cama comigo, eu não dou conta de ver minha filha tendo birra, eu não dou conta de desobediência, eu não dou conta de teimosia, eu não dou conta do que é que você não dá conta. Vamos lá, vocês que já estão aqui ao vivo comigo, 7h50 da manhã, coloca aqui pra mim nos comentários, o que é que você lembra da sua maternidade agora, rápido, pensando, sem refletir muito, que você não dá conta. Tem gente que fala, não dou conta de briga entre irmãos, eu não dou conta de bagunça, eu não dou conta de brincar com meu filho, eu não dou conta de assistir televisão com ele, eu não dou conta daquelas conversinhas de adolescente, aqueles papos de adolescente, de coisas que eu nem sei o que significa. Eu não dou conta de ver a minha filha triste, eu não dou conta de ver o meu filho sofrer, eu não dou conta. Eu quero saber o que é que você não dá conta na sua maternidade. Escreve pra mim, gente. Coloca aí, porque eu quero que a gente passe um pouco essa mensagem de reflexão sobre o peso desse eu não dou conta na nossa vida, na vida da criança, né, na vida da nossa família como um todo. Porque quando a gente pensa, eu não dou conta, eu também não dou conta de muitas outras coisas em outras áreas também. Então, não dar conta, a gente está usando aqui o exemplo em relação à maternidade,
Mas a gente leva isso. Eu não dou conta do marido, eu não dou conta dos vícios de comportamento do marido, eu não dou conta do meu trabalho, eu não dou conta do meu chefe, eu não dou conta do meu colega de trabalho. Do que é que você não dá conta? Então tem gente colocando eu não dou conta da birra, né? Que é o mais comum, vamos dizer assim, né? Se jogar no chão, gritar, responder, né? Tem gente que fala, eu não dou conta de ver meu filho com raiva, eu não consigo lidar com isso. Não dou conta, eu não sei lidar, eu não tenho paciência, certo? O não dou conta significa eu não tenho paciência, eu não consigo administrar as minhas emoções, eu não tenho autocontrole. Esse é o não dou conta. Então, quero saber o que é que você pensa hoje que você não dá conta na sua maternidade. Né? Que é difícil para você lidar, que é difícil para você pensar fora da caixa, que é difícil para você interagir com a criança de uma forma positiva, certo? Por quê? Vai pensando aí. E agora eu quero trazer a reflexão mais importante da nossa live curta hoje, tá? Muitas vezes, N vezes, que a gente diz, eu não dou conta, a gente automaticamente transfere essa conta, certo? Para as mãos da criança. Como assim, Gabi? Vamos imaginar o seguinte, eu não dou conta de ver o meu filho fazendo uma birra. Se eu não dou conta de ver o meu filho fazer uma birra, logo eu quero cessar aquele comportamento, tá? Eu quero impedir que ele aconteça. Eu quero deixar que ele aconteça sozinho. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero instruir, cuidar, amparar, acolher, ou seja lá o que for a necessidade naquele momento. Quando eu não dou conta e eu comunico isso para minha cabeça, automaticamente eu coloco toda essa conta, toda essa responsabilidade nas mãos da criança. Então, se eu não dou conta do meu filho fazer birra, não, na minha frente ele não vai fazer birra. Ou eu perco a paciência e já logo castigo, ou já vou pra punição, ou já grito, porque eu não dou conta. Sobre dormir, né? Não, eu não aguento, minha filha acordando de madrugada, meu filho, privação de sono pra mim, insuportável, não dou conta. Se eu não dou conta, o que eu faço? Eu vou viciar a criança e vou começar a dar mamadeira pra ela cheia de leite, pra ela ficar bem pesada, ver se ela dorme a noite inteira. Ou eu vou deixar ela chorar até ela cansar, pra ela passar a dormir a noite inteira. O que é que a gente faz com aquilo que a gente não dá conta? A gente tenta calar. E o problema disso são as consequências a longo prazo. Então, dar leite em excesso para a criança. E quando eu falo leite em excesso, eu digo que às vezes mamães são instruídas a fazerem isso. Né? Só amamento o peito, só dou aleitamento materno para o meu filho, mas alguém me falou que se eu der uma mamadeira de NAN, aquela criança vai ficar tão cheia, que ela vai dormir a noite inteira. Então eu passo a fazer isso sem medir as consequências. As consequências de um leite artificial para uma criança que só tinha o aleitamento materno, as consequências da introdução do bico, né, a introdução da mamadeira para uma criança que só sentia ainda a pele e o contato com a mãe, a introdução da lactose, da caseína forte, presente dentro do leite artificial, a consequência disso para o organismo da criança a longo prazo, né, quantidade de leite, porque todo mundo, não sei se vocês sabem, mas os pediatras sempre contam pra gente que o leite materno ele é mais leve, ele faz uma digestão mais rápida. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um leite artificial no meio disso, é como se a criança tivesse comido uma feijoada, por isso que ela fica pesada. Isso não significa que ela tá satisfeita, saciada. Ela pode estar ali, sabe, quando a gente fica aquela sensação, ai, comi muito, tô passando mal, e você quer ficar deitado, parado, largado. Existe um abandono inconsciente por trás disso. A birra, né? Quando eu não dou conta da birra e ameaço meu filho, se você não parar, você fica de castigo. Então, eu não assumo as consequências disso. Eu deposito tudo isso nas mãos dessa criança tão pequenininha. Ela, com medo da consequência, ela engole o choro, ela lida com a raiva, ela não aprende nada com isso. Ela vai continuar repetindo o padrão de comportamento. Ela vai continuar fazendo birras. Né? Porque ela não aprendeu nada, ela simplesmente se calou. Ou eu não vou dar conta do meu adolescente, eu não dou conta das músicas que o meu adolescente escuta, eu não dou conta dos assuntos que o meu adolescente quer conversar, e aí eu não assumo as consequências dessa minha fala.
Quais são as consequências? O meu adolescente não se sente pertencente, não se sente parte da família, não se sente incluído na família. Então ele vai buscar isso lá fora. Ele vai tentar contar o que ele acha legal, interessante para os amigos que vão recebê-lo positivamente, para outros pais. E aí às vezes o adolescente começa a idealizar estar em outras famílias, querer estar perto de outras famílias. Gente, entende uma coisa que eu tô falando? A gente sempre vai buscar por pertencimento. Eu quero que você traga uma reflexão para sua adolescência agora. Se você teve uma infância não muito acolhedora, não muito fácil, você vai conseguir entender melhor isso que eu vou dizer agora. Quem não teve uma infância muito acolhedora, muito fácil, muito conectada, foi uma infância mais turbulenta, emocionalmente instável, de muitas brigas, talvez de abandono ou de falta de presença, provavelmente na adolescência se conectou com a família de alguém. Pare e pensa aí na época da sua adolescência. Se conectou com a mãe ou o pai de um amigo teu, se conectou com a família de algum amigo teu e ficava sempre na casa dessa família e queria estar sempre com essa família, queria fazer parte daquela família. Sonhou em ter uma mãe como a da sua amiga, sonhou em ter um pai como o do seu colega, sonhou em ter uma família sentando à mesa para comer, sonhou em ver a mãe fazendo o seu prato favorito, como você via ela fazendo talvez para sua amiga, para o seu amigo, né? Ela, a mãe do seu colega. Então, o que acontece com a gente? Quando a gente não sente esse acolhimento, esse ninho, sabe? De família e de presença em casa, a gente vai buscar isso lá fora. E aí vem as distorções, né? A gente distorce as coisas, a gente se sente parte do outro, a gente vai se moldando ao ambiente do outro. E aí a gente vai se livrando daquele ambiente que a gente julga tóxico, porque não tem amparo. A criança faz a mesma coisa, só que ainda ela não consegue se desassociar de casa, porque ela ainda precisa da casa, dos pais. Nós ainda somos o herói dela e a heroína dela, certo? Mas o que ela faz? Ela se desassocia dos comportamentos positivos. Então ela vai continuar repetindo padrões tóxicos de comportamento. Seja o choro, seja a raiva, seja a birra, seja jogar no chão, seja agredir o outro, gritar, bater, xingar, ofender. Ela vai desassociando daquilo que ela deveria fazer de positivo e passa a incorporar um rótulo negativo no instinto de defesa. Pelo menos a de temperamento forte. As de temperamentos introspectivos, mais sensíveis, elas se calam, elas se fecham e você não fica sabendo de nada que está acontecendo na vida dela. Porque ela vai guardar tudo para si. E não significa que esteja tudo bem, só significa que ela esteja sofrendo por dentro. Então, quando eu digo eu não vou dar conta, eu simplesmente, lavo as minhas mãos em relação àquilo que está acontecendo naquele momento com os meus filhos. E jogo essa responsabilidade para o mundo, e jogo essa responsabilidade para a criança, e jogo essa responsabilidade para outra pessoa, para a escola, é para os avós, é para os pais dos colegas. E o que é que eu estou plantando com isso? E o que é que eu vou colher com isso? Vocês estão entendendo? O tamanho da complexidade de uma pequena frase de 4 palavras. Eu não dou conta. O impacto que isso gera na vida de uma criança e na minha vida também, que vou me culpar, que vou me cobrar, que vou me sentir impotente diante dos comportamentos e da consequência que aquilo vai me trazer. Gente, não é só dizer eu não dou conta. É dizer, e isso talvez para você, assumir isso com você e pensar numa solução. Se você não dá conta da birra do seu filho, o que é que você está fazendo para que isso cesse? O que é que você está procurando aprender? Seja com livros, com vídeos, com cursos, com estudos individuais, com colegas que já estejam mais à frente que você e você está tirando dúvidas. Sejam com profissionais que você procure, educadoras parentais, psicólogos, o que é, até o próprio pediatra, alguns pediatras sabem orientar muito bem em relação a alguns comportamentos. O que é que você está fazendo com o seu não dou conta? Seja com a privação de sono, o que é que você está fazendo com isso? Como você está se adaptando em relação a isso? Abrindo mão, talvez, do quarto, trazendo um pouco para sua cama?
ou colocando um colchão do lado da cama do bebê para não precisar levantar e vir mais fácil ele para você, ou procurando homeopatia para tentar regular um pouco essa criança, ou pesquisando alimentação para tentar trazer um sono mais tranquilo. O que é que você está fazendo com o seu não dou conta? Ah, eu não dou conta de ouvir o meu filho falar, de dar atenção para ele, de brincar com ele. O que é que você está fazendo com esse não dou conta? Quando você está buscando cura interior, ressignificação dos seus traumas, dos seus medos e dos seus bloqueios, o quanto você está lutando para que você possa dar conta dentro daquilo que você suporta. Eu não estou dizendo que se seu filho faz birra, você tem que dar conta da birra do teu filho e ficar assistindo ele fazer birra. Eu não estou dizendo que seu filho, se você não dá conta do seu filho despertar de madrugada, que você tem que passar ele para sua cama e fazer cama compartilhada o resto da sua vida, né? Ou a infância inteira da sua criança, porque você não consegue levantar, então vamos aderir à cama compartilhada para sempre, mesmo isso não sendo positivo para você e para sua família, na sua visão. Eu não estou dizendo que se você não concorda ou não suporta ou não dá conta de ouvir o seu adolescente, os assuntos da adolescência, que você tem que fingir, que você tem que sentar lá e fingir gostar daquilo, começar a ouvir aqueles tipos de música, começar a fazer parte de grupos de adolescente para interagir. Eu estou dizendo que se você sente que em alguma área da sua maternidade, com a sua criança, com o seu adolescente, você não dá conta, que você deve procurar alguma forma de solucionar isso, alguma ajuda, descobrir de onde vem o não dou conta. Porque é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Tem coisas aqui que eu também não dou conta. E eu luto com isso todos os dias. E eu busco evolução em relação a isso todos os dias. Às vezes, vou até compartilhar aqui com vocês, eu sou mais introspectiva. Principalmente quando eu tô cansada, quando eu tô exausta. Então eu quero ficar sozinha, eu adoro ficar sozinha. Eu adoro o meu momento. E eu tenho um filho mais velho que ele é extremamente comunicador. Ele adora conversar, ele acorda batendo papo. Já no nível hard. E às vezes eu penso isso, eu não dou conta de conversar tanto assim. E o que eu tô fazendo com isso? Então logo que eu penso nisso, eu posso comunicar para ele um pouco também. Filho, eu preciso de 10 minutos, um pouquinho em silêncio. Mãe tá cansada. Só um pouquinho em silêncio. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Direciona para lá, criança, direciona para cá. Conta um pouquinho pro seu pai, conversa um pouco com ele. E depois que eu me recupero nesses 10, 15, 20 minutos, eu respiro fundo e eu vou até lá. Olha, filho, tô disponível para você agora. Não há disposição da criança. Eu já falei isso para vocês. Não é à disposição, mas agora eu estou disponível, afinal, eu sou adulta. Então eu tenho que lidar com o meu não dou conta. Não é meu filho que tem que se livrar disso, ou se virar com isso sozinho. Minha mãe não dá conta de mim, então eu preciso lidar com isso sozinho. Onde já se viu, gente? Eu nem tô dizendo para as mamães aqui que conseguiram compartilhar comigo um não dou conta delas, que elas pensem isso ou que elas façam isso. Que eu acredito que muitas de vocês que estão aqui me assistindo, mesmo não dando conta, se esforçam para dar. Mas é uma reflexão que a gente tem que pensar. Eu não dou conta de ser firme com meu filho porque eu não gosto disso. Eu tenho uma ferida da infância, onde eu tive uma infância talvez rígida, autoritária. Eu não dou conta disso. E as consequências disso para a vida da sua criança? A criança precisa de limite. Não é o autoritarismo que educa, mas o limite, a firmeza, ela é necessária na instrução de uma criança. Ela tem que sentir a segurança através das suas palavras, através do seu não com convicção. E se você continuar dizendo, eu não dou conta, qual é a consequência disso na vida da sua criança? O quanto ela vai crescer desamparada psicologicamente em relação à segurança dela, psicológica, emocional e física. Porque você diz que não dá conta, então você continua dizendo sim liberadamente. Entende, gente? Eu não dou conta de ser flexível com meu filho. Eu não dou conta de ver a casa bagunçada. Eu não dou conta dele me ajudar na cozinha porque eu não gosto de bagunça. Eu não dou conta dele preparar a própria comida porque eu gosto de agilidade, eu não tenho paciência. E as consequências disso para a vida da sua criança? A falta de autonomia, de independência.
Aí lá na adolescência dele você vai cobrar isso. Você não permitiu porque você disse que não dava conta e se fechou no seu egoísmo. Gabi, mas agora eu tenho que liberar e eu vou sofrer com isso. Equilíbrio. Se você não dá conta, você não vai deixar a sua criança usufruir da cozinha com liberdade. Mas flexibilize, esteja preparada para a bagunça. Esteja preparada para limpar um pouco, talvez não todos os dias, mas estabeleça um pouco de flexibilidade para você. Se você não deixava nunca e passa a deixar uma vez por semana, já entende que é muito? Para quem não deixava nunca. Se você não sentava nunca para brincar com seu filho, se você passar a sentar um dia, você já entende que é muito para quem não fazia nada. É aprender a lidar com os nossos não dou conta, ao invés de engessar isso na nossa cabeça. Tá? Engessar isso. Eu não dou conta, então não vou fazer. Eu não dou conta, então minha criança que se vire. Eu não dou conta, então não sou obrigada a fazer isso. Gente, primeiro que isso é reflexo da nossa educação. Tá? Antes de eu continuar, escreve aqui pra mim se vocês estão entendendo. Eu preciso saber se isso tá batendo aqui forte, tá? Se de alguma forma isso tá mexendo com vocês. Se vocês estão entendendo a mensagem dessa live de hoje. Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Estão conseguindo captar a importância, a relevância de um assunto desse? Por que eu quero saber? Porque isso é um reflexo da nossa infância. Nós viemos de geração em geração, tá? Ouvindo, talvez não ouvindo, mas vendo adultos não dando conta de muitas coisas. E quando o adulto não dá conta de muitas coisas, ele terceiriza isso para outras pessoas. Ele lava as mãos disso. E quando ele lava as mãos disso, a gente está vendo, a gente está ouvindo e sentindo na infância. Então estamos aprendendo. Porque é assim que a gente aprende. E quando a gente aprende desse jeito, a gente vai guardar essa informação no cérebro e vai reproduzir isso na vida adulta com as nossas crianças e com os nossos obstáculos, com os nossos problemas. Entende, gente? Então isso é reflexo daquilo que você viu na tua infância. Porque quem te ensinou a não dar conta e lavar as mãos? Ninguém chegou pra você e falou assim, olha aqui, filho, quando você achar que você não dá conta de alguma coisa, você deixa pra lá, tá? Esquece. Terceiriza isso pro outro, o outro cuida pra você. Você não é obrigado a fazer isso, né? Você tem que deixar, largar pra lá. Quando você achar que você não dá conta de estudar, deixa a sua matéria pra lá. Tá? Não precisa estudar, não precisa fazer prova. Quando você achar que você não dá conta de ir pra escola, você não vai, tá bom? Fica tranquilo, deixa isso pra lá. Você não é obrigada a nada quando você não dá conta. Alguém te ensinou isso? Ninguém, pelo contrário, tá? A gente ensina o oposto. Tem que dar conta sim. É a sua responsabilidade. Tem que fazer. Vai pra escola, vai arrumar sua cama, vai lavar a louça, vai limpar a casa. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente instrui o oposto. E por que a gente aprende ao contrário? E por que quando a gente cresce, se minha mãe ensinou o contrário pra mim, por que quando eu cresço eu simplesmente reaplico aquilo que eu vivi? Eu simplesmente lavo as mãos daquilo que eu não dou conta? Porque eu aprendo muito mais pelo exemplo do que pela escuta. Eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu faço diferente porque o exemplo ele arrasta. Então o exemplo ele fica enraizado no meu subconsciente e o meu subconsciente traz para o meu raciocínio quando eu cresço, quando eu aprendo a refletir. E talvez eu nem consiga fazer essa associação diante de uma situação, mas eu vou reaplicar aprendizados vividos, absorvidos na infância. Entende, gente? A gente veio com essa cultura lá de trás. Minha mãe não dava conta de brincar comigo, então ela não brincava. Minha mãe não dava conta de me deixar brincar, lavar louça, ajudar na cozinha, então ela fazia tudo por mim. Minha mãe não dava conta de sentar comigo para conversar, então ela ligava a televisão. Minha mãe e pai, tá, gente, quando eu falo isso. Minha mãe não dava conta de ir nas apresentações minhas de escola, então ela deixava isso para um pai de um colega meu. Ou ela me pedia desculpa, ou ela fingia que nem lembrava.
Meu pai não dava conta de me dizer não. E me dava tudo e fazia tudo por mim. Porque ele não dava conta de lidar com as frustrações da vida dele, então ele não queria que eu me frustrasse. Então ele não era resiliente, ele não se esforçava para me fazer forte. Hoje a vida tem me ensinado às duras custas. E hoje eu tenho sofrido com cada coisa que eu preciso levantar e arregaçar minhas mangas e correr atrás. E hoje eu sangro, e hoje eu fico exausta, e hoje eu me sinto sozinha e desamparada. Porque talvez meu pai não esteja mais aqui comigo. Então, gente, quando a gente pensa em não dar conta e a gente lava as mãos, na verdade a gente está segurando nela as consequências disso a curto, a médio e a longo prazo. Então eu quero que vocês parem e pensem nisso. Enquanto vocês falam, pensam, sentem e estão deixando isso consumir vocês em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. E hoje, a partir de hoje, eu quero que vocês parem e pensem, dia 17 de outubro hoje, né? 8h12 da manhã. Que seria uma live curta, mas já tá passando aí do tempo de curto, indo pra longo. Quero que vocês pensem e decidam, a partir de hoje, o que eu faço com o meu não dou conta. E vamos construir uma nova história. E vamos construir um novo comportamento. E vamos fazer diferente. Gabi, mas eu realmente não dou conta. Então vá procurar uma forma de dar. E esse dar conta não significa que você precisa fazer. Mas você vai ter que agir diante daquilo que você não consegue fazer. Como assim, Gabi? Se você não consegue, por exemplo, ficar sem dormir, o que é que você vai fazer com isso? Qual é o teu limite que você vai respeitar? O quanto você vai trabalhar em prol de amenizar aquilo na sua vida? Mas eu não sei como, então você precisa buscar informação. O não saber como não significa que você possa lavar as mãos. Tudo tem uma resposta, gente. Então busque ajuda. Seja aqui no Instagram, seja com profissionais que você possa conhecer. Busque auxílio. Se você não tô dando conta do meu casamento, eu não dou conta do meu marido, quanto você tá lutando pelo seu casamento? Quanto você tá abrindo mão dos seus valores para alinhar valores com o da sua família? Quanto você tá buscando ajuda para isso ou você simplesmente já lavou as mãos? Gabi, eu não dou conta do meu filho. Gente, quantos pais e mães lavam as mãos dos filhos? Tem uma série na Netflix, a história de um assassino. Dahmer, se eu não me engano, é esse o nome. Me corrijam se eu estiver errado, quem já assistiu. E é uma série muito forte, eu não aconselho assistir quem não tiver estômago. Eu não tive estômago para assistir todos os capítulos, tá? Todos os episódios, alguns eu corri, passei. Não terminei a série ainda, estou assistindo justamente pelo meu trabalho. Não é uma série que me alimenta em relação a sentir prazer em assistir, tá? Uma série que me dói, me machuca, me fere muito e me dá náusea. Eu não tô conseguindo processar ela de uma forma positiva, mas eu estou entendendo a parte psicológica do ser humano. Então eu tô assistindo ela com olhos de estudo. Por isso que eu continuo assistindo. E essa história desse garoto que se tornou um dos piores assassinos canibais da história dos Estados Unidos é uma história de desamparo, de pais que não deram conta. A mãe não deu conta do filho e abriu mão dele. O pai não deu conta do casamento e abriu mão do casamento. Os dois, pai e mãe, não deram conta da educação do filho e lavaram as mãos. E a consequência foi um adulto sendo preso como o pior assassino canibal da história dos Estados Unidos. Eu não lembro direito o nome da série, mas eu acho que é Dahmer. É D-A-H-M-E-R. Procurem depois no Netflix, não assistam perto das crianças, não vejam com seus filhos, pelo amor de Deus. É uma série que envolve muitos assuntos que a criança não tem maturidade para lidar, são cenas fortes de desamparo, de insegurança,
e de busca por amor, por reconhecimento, por atenção daquele garoto, já na adolescência, já na vida adulta. É uma carência. Eu vejo pelo menos a série com outros olhos. Eu vejo a carência, eu vejo o sofrimento, o desamparo, a autoimagem positiva destruída, denegrida pelo abandono. Porque pai e mãe lavaram as mãos de suas responsabilidades, não fizeram nada. Ninguém buscou um psicólogo, um psiquiatra que seja para aquela criança, já que eles não estavam dando conta, procurasse auxílio, ajuda. Porque naquela época já existia, mas simplesmente... Então hoje é segunda-feira, minha gente. Vamos parar de lavar as mãos e vamos segurar a responsabilidade aqui, ó, tá? Autorresponsabilidade. Você não quer fazer? Busque uma forma de lidar com isso, mas não deixe pra lá. Não lave as mãos. Não deposite aquilo que você não dá conta nas mãos ou nas costas da sua criança. A criança não tem que dar conta daquilo que a gente não consegue. A criança não é responsável pelos nossos medos, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Ela nunca deveria se responsabilizar por isso. Um dia responsabilizaram a gente por aquilo que os nossos pais não deram conta. E a gente carrega esse fardo até hoje. Isso denigre a nossa imagem, isso denigre a nossa capacidade, isso denigre o nosso merecimento. E isso fere, mancha, sangra na nossa maternidade e paternidade também. Então faça diferente você hoje. Liste aí, na hora que terminar essa live, quais são as coisas que você tem dito, pensado, que não dá conta. E o que é que você vai fazer? Se você listou várias, você não precisa pensar em todas hoje, tá? Porque senão isso vai dar um tilt aí no seu cérebro. É muita coisa talvez pra você. Mas dessa lista que você fizer, escolha uma, escolha duas que seja, para que você comece a agir a partir dessas duas. E depois que você conseguir algo positivo para essas duas, pegue mais duas. Se permita também fazer aos poucos, mas faça alguma coisa por você e pela sua família. Combinado, minha gente? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Deixa eu ver se tem mensagem que eu vi gente escrevendo aqui e eu não consegui ler. Aqui, ó, Elaine. Muito de nós somos vítimas do não dou conta dos nossos pais por falta de informação. Hoje temos uma luz chamada Gabi. Obrigada pelo carinho, tá? E essa luz também é o conhecimento, né, gente? Eu acredito que Deus esteja levantando famílias, pessoas, para tudo que a gente vai enfrentar nesse mundo ainda. Por isso que a gente tem que agarrar isso com força para fazer valer a pena. Bárbara também colocou, nossos pais usavam força para impor limite e hoje falam que bastavam falar uma vez, mas hoje são pais que não têm conexão alguma com seus filhos, ou seja, sentiam medo e não respeito. É o que a gente colhe no futuro, né? Por isso que a gente precisa fazer diferente. Combinado, pessoas? Melhor feito que perfeito, Marília, isso mesmo. Cici, obrigada. Caí aqui de paraquedas e tava com esse pensamento de não tô dando conta. É isso aí. Então, Cici, não só você, como todas nós, a gente pensa isso, tá? Talvez a Cici teve coragem de expor, mas eu duvido que não tem uma pessoa, pelo menos, aqui nessa live hoje, que não pense ou não tenha pensado um pouquinho só de eu não dou conta de alguma coisa na vida. E o quanto a gente tá lavando as mãos. Sendo que existe tanta oferta hoje para que a gente possa fazer alguma coisa com isso ao invés de lavar as mãos. Quanto à vida, à esperança. A gente está nesse mundo para viver. Viver. Ontem eu falei isso pro Pedro. A gente tem que ser luz e sal na terra. A gente não tem que sobreviver. Sobreviver é egoísmo. Aguentar, deixar passar. Enquanto tem vida, tô vivendo. Parei de respirar, acabei. O que eu fiz com isso? Qual foi a minha história nesse mundo, gente? Tá na hora de viver. E viver implica em atitude, em ressignificar, em determinação, em luta diária, em flexibilizar, né? Exige da gente algum posicionamento. Vamos parar de sobreviver, vamos começar a viver. Vamos mostrar para os nossos filhos que a vida vale a pena. Ah, mas essa vida não é pra gente, Gabi. Deus tem uma eternidade, mas enquanto Ele nos deu isso, a gente tem que fazer valer a pena. Senão não faz sentido nenhum. Senão a vida não é um privilégio, senão a vida é um peso. E a vida é um privilégio.
Você viver tem que ser um privilégio. Se você não tá vendo isso, se você não enxerga a tua vida ou a vida da sua família como um privilégio, tem muita ferida aí dentro que precisa ser curada. E tem que parar de lavar as mãos. Tem que parar de não dar conta e começar a agir. Seja mudando sua linha de amizades, estudando mais, se cobrando para ler livros, para buscar informação. Seja indo para a igreja, seja conversando com um pastor, com um padre, seja se aconselhando com um amigo. Não importa o que você vai fazer, mas pare de lavar as mãos e comece a dar conta daquilo que é sua responsabilidade. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, ótima semana, ótima segunda-feira, cheia da presença de Deus aí na sua vida. E a gente se vê por aqui ainda nos stories, no feed durante a semana, tá bom? Fui!